Olá, pessoal! Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o gráfico de setores, interpretação e construção. Então, o que é um gráfico de setores? Ele é conhecido também como gráfico de pizza. Ele tem esse formato aqui. Ele é um formato circular, onde a nossa circunferência possui ao todo 360 graus. E em questão de quantidades, a nossa frequência, ou seja, o nosso valor total, equivale a 100%. O que nós temos que levar em conta na hora de interpretar um gráfico de setores? A primeira coisa, nós temos que fazer a leitura do texto para compreender e destacar as informações e os dados numéricos contidos no texto. Temos também que observar e selecionar aspectos relevantes, ou seja, importantes para realizar os cálculos. Esse tipo de gráfico de setores a gente sempre utiliza quando desejamos comparar um ou mais dados em relação ao total da amostra, que é o exemplo que nós temos aqui. Então, foi feita uma pesquisa com a fruta preferida pelos alunos do 7º ano C. E aí nós temos algumas frutas: laranja, banana, melancia, manga e maçã. Pela quantidade, a quantidade ela está aqui expressa no nosso gráfico. Então, por exemplo, essa parte mais escura, esse setor mais escuro, ele representa a fruta maçã. Então, 25 alunos do 7º ano C, eles preferem a maçã. E assim a gente consegue observar as outras frutas. Vamos lá para um exemplo usando o gráfico de setores. Uma pesquisa realizada com 400 alunos de uma escola sobre o tempo que passam acessando a internet por dia obteve o seguinte resultado. E aí ele nos deu um gráfico de setores com essas informações. E aí nós temos algumas perguntas. Quanto tempo a maioria dos alunos passam acessando a internet? Então nós temos aqui que desses 400 alunos, essa parte em azul claro, ou seja, 5%, eles acessam menos de 1 hora por dia. A parte laranja, de 1 a 2 horas. A parte em cinza, de 2 a 5 horas. Essa parte azul, escuro, mais de 5 horas. E a parte em amarelo, não acessam. Então, na nossa pergunta, quanto tempo a maioria dos alunos? Então, o setor maior aqui no nosso gráfico é esse azul escuro, ou seja, que acessam mais de 5 horas. Qual o percentual de alunos que acessam a internet de 2 a 5 horas? De 2 a 5 horas, nós temos a parte cinza, que representam 25%. Existe algum aluno que não tem acesso à internet? Então, se a gente observar na nossa legenda, a parte em amarelo é que não acessam, que corresponde a 4% dos alunos. E a última pergunta: quantos alunos acessam a internet no intervalo de tempo de 1 a 2 horas? Então, aqui ele quer saber a quantidade de alunos e não a porcentagem. Então, de 1 a 2 horas, nós temos um total de 7%. Para a gente saber qual é essa quantidade de alunos, nós temos que calcular quanto que é 7% do total de alunos que responderam essa pesquisa, ou seja, 7% de 400 alunos. Então, nós temos aqui 7% de 400. 7% é a mesma coisa que 7 centésimos. O D em matemática, a mesma coisa que multiplicação. Então, vezes o 400. Resolvendo a multiplicação, 7 vezes o 400, e o resultado dividimos por 100, chegamos em 28. Então, a quantidade de alunos que acessam a internet no intervalo de 1 a 2 horas são 28 alunos. Segundo exemplo. Os alunos do 9º ano B da Escola Mundo Jovem resolveram eleger o seu representante de classe. Dos 40 alunos, apenas 3 se candidataram a representante.
O resultado da eleição foi Aninha, 26 votos, Paulinho, 12 votos e Léo, 2 votos apenas. Aninha foi eleita a representante do nono ano B e, como sua primeira tarefa, quer expor o resultado da eleição num gráfico de setores. Para isso, o que Aninha terá que fazer? Então, nessa questão, nós teremos que construir um gráfico de setores. Para isso, nós vamos montar uma tabela para organizar os nossos dados. Então, vamos lá. A Aninha, ela precisará construir uma tabela com as frequências absolutas e relativas. O que são essas frequências? A frequência absoluta é a quantidade de votos que cada candidato recebeu. Então, por exemplo, a Aninha recebeu 26 votos, então a frequência absoluta da Aninha será 26. A frequência relativa ela é o percentual correspondente ao número de votos que cada candidato recebeu. Isso nós vamos calcular mais adiante. Vamos lá. Então, preenchendo a nossa tabela, nós temos aqui que a Aninha ela fez 26 votos, então a frequência absoluta 26. O Paulinho, 12 votos, então a frequência absoluta 12. E o Léo, apenas 2 votos. Fazendo a soma dos votos de cada um dos candidatos, nós temos um total de 40 votos. Então, vamos calcular agora a frequência relativa. Então, nós temos aqui o total de alunos, que nesse caso são 40, o total, de votos, que nesse caso são 40, representam 100%, ou seja, nosso total de votos. Eu quero saber qual é a porcentagem que representa os votos da Aninha. Então, ou seja, a Aninha ela fez 26 votos. Qual é o percentual que isso representa? Então, para calcular isso, nós vamos utilizar a regra de 3. Então, nós temos que o 40 está para 26, assim como 100% está para x. Então, nós temos aqui uma igualdade entre duas razões, ou seja, nós temos uma proporção. Para resolver isso, nós iremos multiplicar cruzado. Então, nós temos o 40 irá multiplicar o x, 40 vezes x, 40x, e o 26 irá multiplicar o 100, 26 vezes o 100, 2.600. Nós queremos saber o valor do x. Então, esse 40 que está aqui multiplicando, ele vem para o segundo membro com a operação inversa. Ou seja, se ele está multiplicando, ele vem para o segundo membro dividindo. Então, nós temos 2.600 dividido por 40, que é igual a 65. O valor do x, ele representa para a gente o percentual dos votos da Aninha. Então, ou seja, a Aninha, ela fez 26 votos, que representa 65% do total de votos. A mesma coisa nós iremos fazer com o Paulinho. Porém, o Paulinho não fez 26 votos, ele fez apenas 12 votos. Então, aqui no lugar do 26, nós iremos escrever o número 12 e faremos o mesmo cálculo. Então, 40 multiplicamos pelo x, que é 40x, e o 12 nós iremos multiplicar por 100, que dará 1.200. Dividindo 1.200 por 40, chegamos em 30, 30%. E a mesma coisa com o Léo. Então, colocando os dados na nossa tabela, a Aninha fez 65% dos votos, o Paulinho 30% dos votos e o Léo apenas 5% dos votos. Somando todas essas frequências, nós temos um total de 100%. Agora que nós já temos os nossos dados, nós vamos para o segundo passo, que é saber qual o tamanho, qual que é o valor do ângulo correspondente a cada frequência. Então, nós temos que uma circunferência, ela corresponde a 360 graus. Esse 360 graus é a nossa circunferência toda, ou seja, é 100% dos votos. Se nós dividirmos 360 graus por 100%, nós chegamos em 3,6 graus,
que significa isso para a gente? Que cada 1% equivale a 3,6 graus. Então, se a gente quer saber qual vai ser o tamanho do setor da Aninha, nós temos que fazer o seguinte cálculo. A Aninha, ela tem 65% dos votos. Então, se a cada 1% é 3,6 graus, então 65 multiplicado por 3,6, nós chegamos em 234 graus. Ou seja, na hora de construir o nosso gráfico, o setor da Aninha ela terá um grau de 234 graus. A mesma coisa faremos com as outras informações. Então, com 30% do Paulinho e os 5% do Léo. E o terceiro e último passo é a construção do gráfico. Para isso, nós vamos precisar de lápis de cor, compasso, lápis comum, régua e transferidor. Vamos iniciar construindo o nosso círculo. Então, para isso, nós vamos precisar de um compasso. Marcamos um ponto, apoiamos a ponta seca do compasso nesse ponto e, ao girar o compasso, nós vamos traçar a nossa circunferência. Para fazer a construção dos ângulos, nós iremos traçar um segmento do centro, daquele ponto onde estava a nossa ponta seca, até a extremidade da circunferência. Vamos traçar um segmento. Apoiamos o transferidor no centro dessa nossa circunferência, ou seja, o centro do transferidor, iremos apoiar no centro da nossa circunferência. Essa região do transferidor, nós iremos apoiar sobre esse segmento. E então, nós vamos marcar o ângulo de 108 graus. Observando a nossa numeração, nós temos aqui a partir do 0, 10, 20, 30, iremos até quando chegar nos 108 graus. Então, ele vai estar aqui entre 100 e 110 graus. Nos 108 graus, nós iremos marcar um ponto, que será esse ponto aqui de cima. E então, tiramos o transferidor e, com o auxílio de uma régua, traçamos esse novo segmento até o centro. E aqui, esse nosso ângulo, então, é um ângulo de 108 graus, que equivale a 30% dos votos. A mesma coisa nós faremos com os outros ângulos. Então, aqui nós construímos um ângulo de 18 graus. E esse, então, é o nosso gráfico de setores. Nós temos aqui a região que representa os votos do Paulinho, 30%, do Léo, 5%, e a fatia maior do nosso gráfico de setores, então, que é da Aninha, que fez 65% dos votos. Agora, é só colorir cada setor e construir a nossa legenda. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.